Durma com essa! Os polvos são visitantes do espaço sideral. Veja como isso teria acontecido. Ovos de polvos guardados no gelo e presos em corpos espaciais caíram na Terra. Em seguida, esses indivíduos teriam se misturado a um conjunto pré-existente de informações genéticas disponíveis em nosso planeta. E pronto, os polvos nasceram. Pode ser um grande exagero justificar que esses animais altamente inteligentes são seres extraterrestres, mas a ideia é baseada em uma teoria que existe desde a Grécia Antiga, algo conhecido como panspermia. Esta é uma hipótese que diz que a vida existe em todo o universo, não apenas nos planetas. Portanto, coisas como poeira espacial, asteroides e até mesmo naves espaciais têm sua parcela de vida colada a eles. E quando viajam pela galáxia, a vida é disseminada. Essa linha de pensamento tem sido polêmica porque vai contra a ideia de que toda a vida se originou aqui mesmo na Terra. Mas, por mais que essa nova teoria do polvo possa ser revigorante, não contribui muito substancialmente para a busca de vida em outros planetas. Ela é muito hipotética. Os polvos são de fato incrivelmente antigos. O fóssil mais antigo conhecido pertence a um animal que viveu há quase 300 milhões de anos. Para a sua informação, isso foi antes de nossos amigos dinossauros percorrerem a Terra. Espere, tem mais! Os braços deles têm vontade própria. Isso porque 2/3 de seus neurônios estão nos braços, não na cabeça. Isso significa que esses membros podem resolver o problema de como abrir um marisco enquanto o dono está preocupado com outras coisas. Isso é multitarefa em nível ninja. Ah, e assim como outros animais, como chimpanzés e golfinhos, os polvos demonstram ser bons em manobrar ferramentas, como pegar conchas velhas e usá-las como um lar temporário. É claro que os animais mais inteligentes de nosso planeta somos nós, os humanos, de acordo com nós mesmos. Mas parece que não damos crédito suficiente aos porcos. Eles são tão inteligentes que podem jogar videogame. Não é Minecraft. Mas em um estudo acadêmico recente, os cientistas fizeram 4 deles jogar um jogo de joystick. Eles tinham que manipular o controle de modo que a bola em movimento atingisse a parede e em seguida recebessem uma recompensa. Os 4 se saíram muito bem no teste, o que foi surpreendente até mesmo para os cientistas. Os pombos também passaram em um teste impressionante. Eles foram treinados para diferenciar uma pintura de Picasso de uma de Monet e não tiveram dificuldade em aprender. Depois foram capazes de aplicar esse conhecimento identificando obras de arte que não tinham visto anteriormente, o que significa que realmente entenderam a diferença entre cada pintor. E os coitadinhos são sempre vistos como um incômodo. Se colocássemos os cangurus em um concurso de a habilidade mais incrível dos animais, eles venceriam. Isso se deve principalmente ao fato de que quebram a regra das 4 patas. Uma das espécies de canguru, o vermelho, usa a cauda para ajudar a impulsioná-lo para frente. Visualmente ele tem 4 membros, mas na prática utiliza 5. É um bicho biologicamente construído para usar a cauda como um 5º membro, pois ela é repleta de vértebras articuladas e músculos espessos. É claro que tinha que ser um bicho australiano. Brincadeiras à parte, a Austrália é o lar de uma variedade de animais únicos, como a cobra mais venenosa do mundo. Esse réptil não tão bonito é conhecido como taipã do interior, e seu veneno é suficiente para derrubar 100 adultos. Ainda sobre o tema de bichos perigosos, a ilha também abriga uma das aranhas mais venenosas do mundo, a teia de funil, que pode ser encontrada não muito longe do centro de Sydney. Caramba! A pequena sereia pode ter nos mostrado que a vida é boa no fundo do mar, mas ela não mencionou nada sobre as formas bizarras do tamboril, um tipo especial de peixe com um enorme nariz de chicote conectado à parte frontal de seu corpo. Ele parece estar sempre segurando uma lanterna, exceto pelo fato de que se trata de um tipo de bioluminescência. E é algo longe de ser romântico, pois o peixe a utiliza para atrair peixes menores como refeição. Foi em 1999 que os cientistas descobriram que esses pequeninos passam a maior parte de suas vidas de cabeça para baixo. Eles nunca tinham visto nada parecido. Pairando sobre o fundo do Oceano Pacífico a uma profundidade de cerca de 5.000 metros, onde a luz quase não chega, lá estavam os tamboris. E fazem isso porque, como vivem perto do solo marinho, sua lanterna embutida ilumina o solo em busca de comida. Até que podem ser estranhos, mas são muito inteligentes. Recentemente, cientistas descobriram uma espécie de animal que não tem cérebro nem cabeça e é bastante inteligente. Conheça a estrela quebradiça. Essa criatura de 5 braços é um feixe de nervos e provou ser muito esperta. Em um experimento recente, os cientistas diminuíram a luz enquanto alimentavam algumas delas com sua guloseima favorita, camarões deliciosos. Após 10 meses de condicionamento, esses bebês saíam do esconderijo assim que os cientistas apagavam a luz da sala em que estavam.
Certamente estavam esperando desfrutar de uma refeição deliciosa. Realmente não devemos julgar um cérebro pelo seu tamanho, ou nesse caso, pela falta dele. Existe algo conhecido como o comportamento do gato laranja, e aparentemente não se trata apenas de um meme. Até agora, os cientistas conseguiram entender que a cor da pelagem está ligada ao gênero do felino. E como o laranja é um cromossomo X, o gato dessa cor geralmente é macho, como o Garfield. O chamado comportamento do gato laranja descreve os bichos ruivos como agentes do caos. Novamente, muito parecido com o Garfield. Entretanto, não há estudos conclusivos sobre a real relação entre a cor da pelagem e o comportamento do felino. Em termos de visão, os camarões mantis provavelmente têm a mais psicodélica de todos os animais. Essas criaturas de aparência engraçada possuem 16 variedades de fotorreceptores, sendo 5 delas reservadas para o espectro ultravioleta ou UV. Os raios ultravioletas são comprimentos de onda realmente curtos, invisíveis para os seres humanos. O que a ciência ainda não entende é como exatamente esses camarões mantis enxergam o mundo ao seu redor. É claro que conseguem perceber várias cores, mas não necessariamente distinguir todas. Pode ser que apenas vejam muitas cores muito vivas e borradas, mas ainda não descobrimos uma maneira de verificar isso. Dizer que as preguiças são fofas é um eufemismo. Elas podem ser um dos animais mais amigáveis da selva, mas há mais. Se você olhar atentamente para o casaco de pele delas, perceberá toques de verde. Trata-se, na verdade, de pequenas algas que crescem ali e ajudam as preguiças a se camuflarem melhor na selva, mas também as nutrem. As pequenas fendas dentro do pelo criam um ambiente perfeito para a reprodução dessas algas, e os cientistas descobriram espécies que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Elas sobrevivem com uma pequena ajuda de seus amigos. Nas profundezas do deserto do Saara, você encontrará uma pequena criatura conhecida como raposa fennec. Esse animal de orelhas enormes se adaptou perfeitamente para sobreviver nesse ambiente hostil. As orelhas enormes ajudam a dissipar o calor insuportável do deserto, além de ajudar a caçar presas subterrâneas. Conheça esse cara. Ao contrário do que o nome sugere, o panda vermelho é mais parecido com um guaxinim do que com um panda gigante. Você encontrará muitas dessas criaturas do tamanho de um gato na região do Himalaia, pulando de árvore em árvore e se agasalhando para tentar se aquecer do clima rigoroso. Elas são gentis e amigáveis como os seus primos grandes, e ocasionalmente gostam de comer alguns pedaços de bambu. E há as abelhas. Em comparação com os seres humanos, o cérebro delas é do tamanho de uma cabeça de alfinete. No entanto, são capazes de fazer coisas surpreendentes. Digamos que uma abelha esteja ficando sem energia após um longo voo de busca. Ela precisa desesperadamente de um pouco de mel para continuar voando, mas de forma inteligente não precisa voltar para a colmeia para se recarregar. Basta pedir para uma colega, diretamente do estômago dela, e continuar voando. Esse tipo de sistema descentralizado permite que elas criem sociedades altamente eficazes. Uma sociedade em que as abelhas não precisem passar pelas filas em frente às células de mel, por exemplo. Brincadeira. Você está sentado em uma cafeteria em Marte, cabisbaixo, tentando não chamar atenção para si. O local está lotado e muitas pessoas estão cantando, dançando e falando alto sobre a vida em Marte. Sua bebida chega e você toma um gole. Até agora, ninguém te reconheceu. Você está vestindo uma capa com um capuz grande o suficiente para cobrir o rosto e se disfarça. Alguém acidentalmente esbarra em você e vê seu rosto. A música para, e agora todos estão olhando para você. Você não tem onde se esconder ou fugir. Você ignora os olhos maliciosos e continua bebendo sua bebida. Um velho barbudo está sentado à sua frente, maravilhado por estar na sua presença. Então é verdade. Ninguém acreditava que você conseguiria, ele diz. Você não responde e continua degustando sua bebida. Todos os outros se reúnem ao seu redor. Outro homem fala: "Bem, você não vai nos contar como escapou das garras do Kraken do espaço?" Todos suspiram em choque. Ninguém jamais conseguiria contar a história do Kraken, exceto você. Seu plano era encontrar um mensageiro para levá-lo a uma nave espacial longe deste planeta. Mas é tarde demais, agora que todos sabem que você está aqui. E o mensageiro fugiu, sabendo que toda a atenção estava em você. Você retira o capuz e explica o que aconteceu. Você está com o seu equipamento completo, pronto para iniciar a viagem ao espaço profundo. Você tem uma nave espacial projetada para manobrar através de todos os obstáculos no espaço. Você prepara o resto do equipamento e abastece. Todo mundo segue te observando, sabendo que você pode não conseguir voltar.
Mas o Kraken está flutuando no espaço há muito tempo, atrapalhando os containers que trazem mercadorias. Uma pequena nave como a sua pode passar furtivamente por seu olfato e visão aguçados, mas naves maiores serão destruídas. Você assumiu a missão de encontrar este Kraken e estudá-lo. Se aprender seus modos e padrões, poderá descobrir como se livrar dele. Todos se despedem e você decola. Você sabe que tem uma longa jornada pela frente, possivelmente 3 dias no vazio do espaço. Você viu algumas imagens rápidas dele, mas ninguém sabe exatamente onde ele dorme, ou se ainda dorme. Você coloca uma música para rodar e configura sua nave para controle de cruzeiro. Faz algumas anotações e configura a câmera para documentar a si mesmo enquanto prepara tudo o que precisa. Você também tem algumas câmeras externas gravando tudo o que se move, até sensores térmicos para capturar criaturas vivas flutuando no espaço. Depois de algumas horas, você sai dos bairros seguros de Marte e entra no território hostil. Não há lugar para se esconder ou alguém para ajudá-lo. Algumas pequenas naves como a sua passam de vez em quando. Todos observam você indo mais longe até o Kraken. Você percebe muitos sinais flutuantes alimentados por máquinas avisando sobre o Kraken. As câmeras começam a gravar e você inicia a transmissão de seu diário de vídeo para a rede doméstica. Até agora nada. Está quieto e escuro. As horas passam e você está flutuando no meio do nada. Você quase sente vontade de dar meia volta, mas então percebe algo nos sensores. Você vê um grande objeto vivo nas proximidades. Então desliga as luzes e diminui a velocidade da sua nave. Você retoma a gravação e começa a falar sozinho, explicando tudo. O objeto está se aproximando cada vez mais. Você se move para o lado para evitá-lo e se agarra a uma rocha flutuante, mas ainda é impossível de ver algo. Do nada, você vê algumas criaturas brilhantes semelhantes a águas vivas fluindo juntas em um aglomerado. Em seus sensores térmicos, parecem ser objetos grandes, mas na verdade são apenas pequenas criaturas. De acordo com seus estudos, essas criaturas estão entre os principais alimentos do Kraken, então provavelmente estão fugindo dele. Depois de alguns minutos, as criaturas flutuam para longe e você se lança e acende as luzes novamente. Mas algumas horas se passam e você ainda não vê o Kraken. De repente, um whoosh sacode sua nave e a desvia ligeiramente do curso. Você percebe que um objeto grande atingiu seus sensores térmicos e sumiu. Você continua e verifica as configurações de reprodução para ver se suas câmeras conseguiram capturar algo. Olha atentamente, mas parece que uma rajada de vento passou por você, o que é estranho porque não há vento no espaço. Você verifica os sensores térmicos e percebe que um grande objeto em forma de Kraken passou por você. Ainda está por aí e provavelmente o farejou. Seus sistemas pegaram algumas partículas de DNA e as estão estudando. Depois de um tempo, eles mostram que a pele do Kraken pode mudar de cor de acordo com o ambiente. Sua pele é grossa e composta de algum material fluorescente cósmico, nunca encontrado antes em outra criatura. O sistema continua estudando. Depois de um tempo, o Kraken sai do seu radar e desaparece. Você circula ao redor tentando encontrá-lo. As pessoas em Marte podem ver os dados e já têm informações sobre o seu tamanho e o tipo de pele. Até mesmo veem algumas imagens que você conseguiu capturar. Enquanto você continua buscando por ele, aciona os holofotes, tentando ver qualquer coisa. Suas câmeras ainda estão rodando. De repente, o Kraken muda a cor da pele e aparece bem na sua frente. Seus grandes tentáculos piscam ao redor, chicoteando detritos espaciais próximos. Seu grande olho, do tamanho de um ônibus, olha diretamente para você. Ele abre a boca e você vê camadas de dentes afiados circulando como um moedor. Tem um bico grande que pode quebrar facilmente a sua nave. Ele começa a piscar suas cores rapidamente como uma forma de aviso. Ele dispara um líquido para se mover em um ambiente espacial sem gravidade. Está se movendo em sua direção até que se lança. Sua nave tem um campo de força automático para proteção, mas não pode sustentar a poderosa mordida do Kraken. Depois de apenas alguns segundos, o escudo se quebra e sua nave desce em espiral para outro planeta. Você caiu em uma terra pantanosa. Sua nave escapou, mas não pode decolar. A análise do Kraken está pronta e mostra que ele não precisa de oxigênio para respirar e seu DNA está evoluindo. Agora que ele pegou um pedaço do seu campo de força, pode se adaptar para criar um biocampo de força de natureza semelhante. Mas você caiu em um planeta estranho. Você coloca seu traje de segurança e observa o ambiente. A atmosfera está cheia de nitrogênio e enxofre.
Você sai e anda por aí, tem gravidade semelhante à da Terra. À medida que você se aventura pelo pântano, começa a ver pequenas partículas de pele semelhantes às que sua nave capturou. O líquido abaixo de você é uma substância estranha que parece estar deteriorando seu traje, então você opta por pairar no ar. As árvores são estranhas e parecem estar vivendo da atmosfera, mas não há sinal de vida em nenhum lugar. De repente, você vê uma enorme cratera que leva ao centro do planeta. Você entra na cratera e vê algumas naves semelhantes à sua. Parece que o Kraken as tirou de curso e todas caíram neste planeta. Muitas delas parecem estar intactas, enquanto outras estão completamente destruídas. Seus sensores pegam outra leitura, detectam outra criatura morando no centro. Você tenta se aproximar. Você está fazendo de tudo para ser o mais gentil possível, mas sente o chão tremendo logo abaixo. Você se abaixa e tenta evitar as pedras caindo no alto. Um grande tentáculo aparece do nada, e depois outro, e outro. Ele se balança para fora e rasteja ao ar livre. De acordo com os estudos do seu sistema, este Kraken é 10 vezes maior, e até parece diferente. Ele não vê você, mas pode sentir a sua presença. Ele começa a sacudir o planeta tentando encontrá-lo. Derruba sua nave. Você tenta encontrar uma maneira de dar a partida, mas está faltando uma peça. Você encontra outra nave abandonada e retira a peça que precisa para consertar a sua. Seu traje tem uma função de reparo automático que permite que você conserte tudo sem ferramentas. Depois de alguns minutos, ela está pronta para decolar. Você liga sua nave, mesmo que esteja danificada, e decola. Você consegue passar pelo Kraken. Todos na cafeteria ficam em silêncio. Muitos não acreditam em suas histórias. Eles pararam de receber transmissões ao vivo antes de você ser derrubado pelo Kraken do espaço. Do nada, um alarme toca e avisa que o Kraken chegou. Todos correm em pânico. Você ouve uma voz em sua cabeça. É um monte de rabiscos, mas você começa a ter visões do Kraken falando com você. Ele sabe que você está aqui, e ele está vindo em sua direção. O universo não é estático, ele evolui o tempo todo, cresce em todas as direções e está se expandindo. Os cientistas descobriram isso há quase um século, e não está em um ritmo estável. Quanto mais o tempo passa, mais rápido o universo se expande. À medida que isso acontece, estrelas, planetas e galáxias se afastam cada vez mais, o que deixa mais espaço entre eles. Se for esse o caso, o universo deve ficar mais frio à medida que se expande, certo? Afinal, ele era muito mais denso quando o Big Bang aconteceu e muito mais quente. À medida que se expandiu, o espaço esfriou, o que criou condições para a formação de planetas, estrelas e outros objetos espaciais. Pois é, mas não é exatamente o caso agora. Os cientistas também ficaram surpresos ao ouvir isso. Nosso universo está, na verdade, ficando mais quente. Eles observaram a temperatura do gás cósmico mais longe do nosso planeta natal em comparação com os gases jovens mais próximos da Terra. Como medimos a distância no espaço por anos-luz, as áreas mais distantes representam algo como voltar ao passado, e as regiões mais próximas de nós são como observar os dias atuais. Eles descobriram que a temperatura de um gás no espaço subiu mais de 10 vezes nos últimos 10 bilhões de anos. A temperatura do gás cósmico que se espalhou por todo o universo pode chegar a cerca de 2 milhões de graus Celsius. Uau! À medida que o universo se expande, a força gravitacional faz a sua parte e puxa o gás e a matéria escura juntos. Ela está trabalhando bastante, hein? Isso cria galáxias e aglomerados de galáxias. Esse processo é totalmente caótico. É tão confuso que mais gás esquenta à medida que tudo isso está acontecendo. O espaço era extremamente quente quando estava se formando, 13,7 bilhões de anos atrás. E se esquentar assim mais uma vez? Os cientistas estão observando a situação. Para descobrir que as temperaturas no espaço aumentaram, eles mediram os gases cósmicos usando algo chamado desvio para o vermelho. Eles geralmente usam esse método quando querem ver quão longe alguns objetos espaciais estão. Aqueles que estão mais próximos de nós têm comprimentos de ondas de luz mais curtos. Quanto mais longe algum objeto estiver, mais longos serão seus comprimentos de onda de luz. Eles podem determinar a temperatura de determinado objeto a partir de sua luz. Em média, o espaço é um lugar muito frio. O brilho que resta do Big Bang é chamado de CMB, que é a abreviação em inglês de radiação cósmica de fundo em micro-ondas. É tão poderoso e intenso que banha todo o universo em luz. É a única coisa que aquece significativamente a matéria. Mas existem muitos mecanismos menores que ajudam a aquecer a matéria no universo, e eles podem perder o controle se o espaço esquentar, como as estrelas.
Elas emitem radiação que afeta a poeira e gases próximos. Elas também irradiam por todo o infravermelho distante. Quando uma estrela está em seu estágio inicial, a radiação proveniente dela forma estruturas protoplanetárias que se parecem com discos. Eles se formam principalmente em um único plano. E uma estrela central brilhante produz gás muito iluminado. E há reflexos azuis desse gás. Foi assim com o nosso sistema planetário também. Energia forte e forças gravitacionais causam colisões, poeira e gás em um vórtice descontrolado que está formando planetas. É por isso que a maioria dos planetas do nosso sistema solar orbita na mesma direção. Essa é a direção em que esse redemoinho gigante também estava girando há muito tempo. Estrelas ativas, galáxias em colisão, cataclismos estelares, buracos negros, estrelas de nêutrons. O universo tem tantas fontes de energia. Quando você envolve a matéria normal no espaço com um ambiente tão energético, ela esquenta drasticamente. Quando você aquece algo, esse algo irradia essa energia de certa maneira. Na maioria dos casos, as galáxias têm apenas algumas áreas onde as estrelas estão se formando, em regiões nas quais o gás está desmoronando. Uma bolha que envolve essa área contém hidrogênio ionizado. 3/4 do nosso Sol é hidrogênio. Graças a esse hidrogênio, o Sol nos mantém aquecidos. Em seu núcleo, o hidrogênio se transforma em hélio e causa fusão atômica. Sim, é assim que o nosso Sol libera energia. A radiação aquece todo esse gás a milhares e milhares de graus. Ao mesmo tempo, ioniza um grande número de átomos e moléculas, o que basicamente significa que os transforma em íons. Os átomos são partículas neutras e os íons são partículas carregadas negativamente ou positivamente. Se o universo esquentar, o nosso Sol também pode ficar mais quente. Se a temperatura dele atingir 30.000 graus centígrados, pode ficar quente o suficiente para ionizar todos os materiais que havia ejetado anteriormente. E isso poderia criar uma verdadeira nebulosa planetária, que seria uma nebulosa em forma de anel, formando-se por causa de um gás em expansão que envolve uma estrela envelhecida. À medida que a temperatura sobe, o hidrogênio ioniza a alguns milhares de graus. Isso poderia tornar rosas as nebulosas em nosso sistema solar, com linhas de emissão. Nosso Sol pode chegar ao fim se atingir a temperatura de 50.000 graus centígrados. Se pudesse flutuar no espaço e se aproximar dele, você o veria brilhar em tons verdes misteriosos devido ao oxigênio duplamente ionizado. Fenômenos de maior energia fazem com que mais galáxias colidam. Isso aquece ainda mais o gás e, eventualmente, resulta em emissões de raios X. E os buracos negros e as estrelas de nêutrons radiantes, quando eles perdem o controle, podem moldar galáxias inteiras. E quem sabe o que mais? Talvez tivéssemos mais masers também, que são lasers naturais que o nosso universo produz. Eles surgem quando grandes populações de moléculas recebem grandes quantidades de energia. Até agora, cientistas encontraram um maser forte e poderoso, mas distante, que é mais luminoso do que a luz que 6.000 sóis produziriam, e em apenas uma linha de emissão. Talvez descobramos masers ainda mais fortes. Isso é, considerando que ainda estaríamos por aqui, porque à medida que o universo está ficando mais quente, a radiação cósmica está ficando mais forte. Isso não é bom para a vida na Terra. O aumento da radiação cósmica pode nos prejudicar. Quem sabe se a vida seria possível na Terra nesse caso, ou se a poderosa força gravitacional também puxaria nosso planeta natal e o jogaria contra outro? Mas talvez a vida como a conhecemos não desaparecesse completamente. Ou se isso acontecesse, poderia de alguma forma encontrar seu caminho mais uma vez, talvez em um futuro distante. Existe a possibilidade de que o nosso universo pudesse sustentar a vida em seus estágios iniciais. Não parece possível quando você pensa no caos que o Big Bang causou, certo? Mas foi apenas no começo. Depois que as coisas se acalmaram um pouco, os restos de estrelas enormes e mais antigas formaram planetas rochosos. Em nosso sistema solar, são Terra, Marte, Mercúrio e Vênus. Você não pode colocar o pé nos outros, já que eles são gigantes gasosos. Naquela época, a radiação era bastante intensa, então os planetas rochosos tinham um ambiente adequado para se formar, já que é preciso muita energia para gerar poeira e partículas e assar um planeta no final. Esse período de tempo coincide mais ou menos com aquele em que as primeiras estrelas se formaram em nosso universo. As estrelas antigas eram muito maiores do que o nosso Sol, mas elas tiveram vidas mais curtas, teriam explodido como supernovas e deixariam metais pesados em todo o espaço ao seu redor. Essas são as partículas dos planetas rochosos formados. A radiação se espalhou por todo o universo naquela época.
Isso mudou com o tempo. Hoje é quase um zero absoluto. 400 mil anos após o Big Bang, quando os átomos de hidrogênio estavam se formando, o CMB estava quase tão quente quanto a superfície do nosso Sol. Cerca de 15 milhões de anos após o Big Bang, sua temperatura estava próxima da temperatura ambiente, que é de cerca de 27 graus Celsius. Essas coisas estavam acontecendo em todo o universo, então havia muitos planetas que poderiam potencialmente manter a vida. Se fôssemos um desses mundos antigos, não precisaríamos de uma estrela para nos manter aquecidos. A CMB seria suficiente para fazer isso. Portanto, é possível que a vida no espaço seja muito mais antiga do que acreditamos que é. Poderia ter havido mundos antigos com água líquida em sua superfície, e se houvesse algumas formas primitivas de organismos como no nosso planeta natal há muito tempo, ou organismos ainda mais desenvolvidos, talvez descubramos um dia. Todos a bordo! Este é o Cruzeiro Intergaláctico. O destino na sua passagem é um passeio pelo grupo local de galáxias, formado pelas galáxias Grande e Pequena de Magalhães, a nebulosa de Órion, as galáxias de Andrômeda e do Triângulo, e algumas surpresas no meio. Passagens, por favor? Esteja ciente de que você pode sentir uma leve sensação de formigamento à medida que avançamos para o hiperespaço. A nave e tudo que há nela está passando por uma mudança de fase dimensional. Não é nada com o que se preocupar, o formigamento passa rapidamente. Passageiros, à medida que seguimos em direção à latitude galáctica de 180 graus norte, como os terráqueos estão acostumados a chamá-lo, nosso primeiro item principal de interesse será uma intensa região de formação estelar conhecida como M42, a nebulosa de Órion. Mas primeiro, uma surpresa incrível do capitão que não está no itinerário anunciado. A nebulosa Cabeça de Cavalo. Está passando a bom bordo. Segura, peão! Sua designação é M43. A estrela recém-nascida no topo da Cabeça de Cavalo tem um forte vento solar que está deformando a nuvem nebulosa. Dê uma boa olhada agora, porque em alguns milhares de anos, esses gases serão completamente soprados pela nebulosa estrelada que fez o nosso Sol. Sim, já se foi há muito tempo, exceto pelos gases nebulares capturados por Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Ok, agora, uma das nossas exploradoras juniores faz uma pergunta. O que é o M em M42 e M43? Bom, o M significa Messier, pronunciado Messier e não Messier. Charles Messier, para ser mais precisa, foi um astrônomo francês do século XVIII. Ele publicou um catálogo de 110 objetos difusos vistos através de um telescópio antigo. A nebulosa Cabeça de Cavalo está no 43º lugar em sua lista. Veremos mais M's na nossa jornada. Atenção, estamos chegando à nebulosa de Órion. Os gases na nebulosa podem parecer menos coloridos do que você espera. Isso ocorre porque estamos acostumados a ver fotos telescópicas de longa exposição e fotos aprimoradas projetadas para destacar os diferentes gases na nebulosa. Posso sugerir o uso dos óculos coloridos que acompanham seu pacote de boas-vindas se você quiser intensificar a sua experiência. Vamos lá! Ainda bem que estamos no hiperespaço. À medida que nos aproximamos do aglomerado estelar do Trapézio no centro, a estrela brilhante Theta C envia um vento solar a 8 milhões de quilômetros por hora. Ele esculpe toda a nuvem de gás de poeira, criando ondas de choque que comprimem estrelas próximas. Theta C é uma mega estrela 200 mil vezes mais brilhante que o Sol. Vai ser uma supernova em cerca de 1 milhão de anos. Oxigênio, hidrogênio e enxofre brilham em estados ionizados como uma lâmpada fluorescente. Oxigênio azul, hidrogênio vermelho e um pouco verde, enxofre e poeira brilham como amarelo-laranja. À medida que saímos da nebulosa de Órion e nos elevamos acima do plano galáctico, os braços espirais da Via Láctea são visíveis. O nosso Sol, que você não pode distinguir dessa altura acima da galáxia, está no braço de Órion, que fica entre a parte externa do braço de Perseus e a parte interna do braço de Sagitário. Perceba que o centro da Via Láctea contém uma barra magnética brilhante que desempenha um papel essencial na formação estelar. Mais de 70% das galáxias próximas incluem barras magnéticas. É um sinal de uma galáxia madura. Apenas 20% das galáxias distantes contêm barras magnéticas em seus núcleos. O que me lembra, passageiros, que o bar de sucos está aberto agora. O nosso servidor H1 atenderá aos seus pedidos. Essa é a galáxia de Andrômeda, muito a bom bordo. Mas permita-me chamar sua atenção para as muitas galáxias anãs, mais de 40 delas, que povoam nossa vizinhança galáctica. Estamos indo para uma delas agora, a Grande Nuvem de Magalhães, LMC para astrônomos. É uma galáxia satélite anã irregular da Via Láctea,
contendo cerca de 30 bilhões de estrelas, com uma região dinâmica de formação estelar chamada de Nebulosa da Tarântula, pela qual cruzaremos em breve. Obviamente, se tem a Grande Nuvem de Magalhães, deve ter a Pequena Nuvem de Magalhães, SMC. Lá está ela, abaixo e à esquerda da LMC. A Via Láctea acabará ingerindo ambas as galáxias anãs. Alguns preferem a palavra agregar, mas o resultado é o mesmo. Se você usar seus óculos coloridos novamente, poderá ver que a LMC retirou uma quantidade enorme de gás da SMC, pois elas interagiram gravitacionalmente ao longo de milhões de anos. Ei, eu sei tudo sobre gás. Estamos saindo da Via Láctea a uma distância de cerca de 50 kPa, ou seja, 50 mil parsecs, ou cerca de 163 mil anos-luz. Mas o que é um parsec? Um parsec tem cerca de 3,26 anos-luz. Um ano-luz tem cerca de 9,46 trilhões de quilômetros. A palavra parsec é uma combinação de duas palavras, paralaxe e segundo em inglês. Paralaxe é a mudança que um objeto parece fazer quando visto de duas perspectivas diferentes. Olhando para um objeto com o olho esquerdo e depois com o direito, você verá o objeto parecer mudar de paralaxe. Quando um objeto astronômico é fotografado com a Terra de um lado do Sol e depois novamente 6 meses mais tarde do outro lado do Sol, a mudança é mensurável em graus de arco, ou minutos de arco, ou segundos de arco e até milissegundos de arco. Isso é um parsec, uma paralaxe de 1 segundo de arco que acaba sendo cerca de 3,26 anos-luz. Ei, quem falou em Joana d'Arc? É assim que se medem distâncias na França. Como não dá para medir um ano-luz com uma régua ou uma fita métrica, os parsecs são a maneira científica de dizer a distância até uma estrela ou objeto intragaláctico. Quanto maior a paralaxe, mais próximo o objeto está. Quanto menor, mais longe ele está. Logo à frente, no coração da nebulosa da Tarântula, está o aglomerado estelar R136. A uma distância de 1 ano-luz, há mais de 40 estrelas, cada uma com uma massa mais de 50 vezes maior que a do Sol. Comparativamente, não há uma única outra estrela dentro de 4 anos-luz da nossa estrela natal, o Sol, e isso é uma coisa boa. Você pode ver a supernova 1987A mais ou menos à posição de 2 horas no relógio. Uma estrela gigante azul, 100 mil vezes mais brilhante que o Sol. Ela passou por uma implosão central, resultando em uma supernova tipo 2, 100 milhões de vezes mais brilhante que o Sol. Deixou para trás uma estrela de nêutrons coberta por poeira, gás e uma exibição de fogos de artifício extremamente espetacular. 1987A, na Grande Nuvem de Magalhães, é a supernova mais próxima da Terra desde 1604, que aconteceu na Via Láctea a cerca de 20 mil anos-luz da Terra. Ficou visível durante o dia por cerca de 2 semanas. Depois que a 1987A virou uma supernova, e porque era uma estrela gigante azul, aumentou a especulação de que a estrela gigante azul Rigel, a estrela pé da constelação de Órion, poderia se tornar uma supernova em um futuro não muito distante, ou até já se tornou uma. Rigel está a aproximadamente 860 anos-luz da Terra, então qualquer coisa que acontecesse com Rigel levaria cerca de 860 anos antes de ser percebida na Terra. A supernova 1987A ejetou elementos pesados como cobalto, níquel, ferro e silicatos mais leves para a nebulosa da Tarântula, onde formarão os blocos básicos de construção de estrelas e planetas. O nosso garçom agora está oferecendo lanches com temas espaciais. Posso recomendar os sopros de algodão doce de Júpiter para as crianças a bordo? Lembre-se, eu sei tudo sobre gás. A próxima parada é a galáxia de Andrômeda e arredores. Observe o seu halo enquanto deixamos a Via Láctea e seus 300 bilhões de estrelas para trás. Até 150 aglomerados globulares residem no halo galáctico. Eles orbitam para baixo e através do disco galáctico e contêm algumas das estrelas mais antigas do universo. Como eles chegaram aqui em nossa galáxia natal é uma questão de intenso estudo. Você notará NGC 6822, uma galáxia anã irregular a este bordo. NGC significa Novo Catálogo Geral de Objetos Astronômicos. Você pensaria que existe algo como um catálogo geral antigo, mas não existe, é apenas um novo catálogo. No entanto, existe um novo catálogo geral revisado, ao qual os astrônomos se referem regularmente. À medida que passamos pela NGC 6822, você notará uma barra magnética começando a se formar e manchas brilhantes de nova formação estelar. Essa galáxia foi descoberta em 1884 por E. Barnard e também é chamada de Galáxia de Barnard. O Sr. Barnard era um observador astronômico e tanto.
Ele tem uma cratera na Lua chamada em sua homenagem, uma em Marte, uma área na Lua Ganímedes de Júpiter, um planeta menor, número 819 Barnardiana, e a estrela com o movimento mais rápido pelo céu, a Estrela de Barnard. Poucas pessoas têm seu nome estampado pelo espaço, tanto quanto Edward Emerson Barnard. E nos aproximando da gigante galáxia de Andrômeda com seus trilhões de estrelas, contornaremos acima de sua borda ocidental e visitaremos uma das enormes galáxias anãs companheiras da galáxia, M110 ou NGC 205. Sim, também tem duas designações. Escolha a que você prefere. A primeira do seu tipo, uma galáxia esferoidal anã de cerca de 3 bilhões e meio de massas solares, a M110 ou NGC 205 se desejar, tem 8 aglomerados globulares perto do seu núcleo. Também será engolida ou agregada, se preferir, pela galáxia de Andrômeda. Pode já ter tido grande parte das suas estrelas e gás removidos, algo provável devido à falta geral de formação estelar na M110. Todo mundo já está se divertindo? E agora, nossa parada final. A M33, a galáxia do Triângulo, a terceira e última galáxia espiral do nosso grupo local. Localizada na pequena constelação de Triângulo, a M33 tem cerca de metade do tamanho da Via Láctea. A galáxia do Triângulo está a 2,7 milhões de anos-luz da Terra, mas está muito mais próxima da galáxia de Andrômeda e se movendo em direção a ela. Se as duas galáxias espirais colidirem, esse evento pode alterar o curso da galáxia de Andrômeda e evitar a colisão prevista com a Via Láctea. Vamos esperar que sim. Agora, uma mensagem importante. Serviremos o jantar em nossa viagem de volta à Terra. Você pode escolher entre frango ou peixe. Esperamos que tenha gostado da viagem. Hey, se você preencher a nossa pesquisa e nos der 5 estrelas, também pode ganhar uma sobremesa. Há muito tempo estamos sonhando com a vida em Marte. Não se trata apenas do cultivo de batatas lá no futuro, mas também de todas as batatas que poderiam ter estado lá no passado. Já houve vida em Marte? Recentemente, cientistas encontraram algo que pode ser uma evidência disso. Vamos descobrir o que aconteceu. Marte é o 4º planeta a partir do Sol. Um ser humano ainda não pôs os pés em Marte, mas robôs já colocaram suas rodas. As primeiras espaçonaves que visitaram o planeta vermelho foram as sondas de pouso Viking, da NASA. Elas voaram para lá em 1976 e nos enviaram muitos dados interessantes. Naquela época, não sabíamos nada sobre Marte. Para nós, ele parecia um deserto frio e sem vida. Mas, como somos tão parecidos, os cientistas começaram a se perguntar: será que sempre foi assim? Ou é possível que Marte já tenha sido próspero e cheio de vida? E em 2022, o Mars Rover Perseverance da NASA encontrou algo que poderia esclarecer esse mistério. Mas antes de tudo, o que é o Perseverance? Os cientistas sugeriram que, se já houve vida em Marte, é improvável que ela tenha simplesmente desaparecido sem deixar rastros. Ela deve ter deixado algum rastro, talvez no subsolo, onde estaria protegida de birras solares radioativas e outras coisas desagradáveis. Portanto, precisamos verificar as rochas. É importante observar que não estamos procurando vida em Marte neste momento. É muito provável que não exista. Em vez disso, queremos olhar para o passado distante do nosso planeta gêmeo. Estamos falando de bilhões de anos atrás, quando Marte poderia ter sido quente, verde e longe de ser sem vida. Em outras palavras, temos que encontrar micróbios mortos e vários compostos químicos semelhantes aos da Terra. Essa é a missão do nosso personagem principal, a Perseverance. Ela chegou a Marte em fevereiro de 2021. A espaçonave aterrissou no fundo da cratera Jezero, com 48,28 km de largura. E, após o pouso, ela se deslocou para o oeste, para o local que levou os cientistas a escolherem Jezero para a pesquisa. Esse lugar é um delta de um rio seco. E esse antigo rio já tem mais de 3,5 bilhões de anos. A própria cratera Jezero já foi um grande lago. Sim, aparentemente havia água em Marte. E os cientistas sugeriram que esses lugares seriam perfeitos como guarda-costas de micróbios. É exatamente isso que as bactérias fazem na Terra. Elas se escondem, permanecendo quietas nas profundezas de lagos e lagoas. Portanto, provavelmente poderíamos encontrar vestígios lá. Os pesquisadores acreditam que esse lago em particular tem o maior valor científico de toda a missão. A maior chance de encontrar rochas nas quais essas bactérias poderiam sobreviver está aqui, em Jezero. Então, o Perseverance foi para o Delta, mas o caminho não foi fácil.
O rover errou um pouco e aterrissou mais longe do que o planejado. Como dizia um filme famoso, essa pequena manobra vai nos custar 51 anos. Felizmente, a Perseverance levou apenas 1 ano. E no caminho, conseguiu explorar um pouco Jezero. O rover usa uma complexa ferramenta integrada para explorar o mundo. A ferramenta chama-se Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals, varredura de ambientes habitáveis com Raman e luminescência para orgânicos e químicos, ou apenas Sherlock. A NASA adora seus acrônimos. À medida que o dispositivo se aproximava do Delta, o sinal das moléculas orgânicas se tornava mais forte. Logo, esses sinais estavam por toda parte e, além disso, eram os mais brilhantes que os cientistas já haviam visto. O que isso significa? Elementar, meu caro Watson, né, Sherlock? É hora de cavar. Desde julho de 2021, a Perseverance perfurou e coletou 4 núcleos finos de rocha sedimentar. O número total de rochas coletadas no momento é 12. Esta é a primeira vez na história que estamos coletando algo assim em outro planeta. Esses 4 núcleos foram encontrados em 2 rochas chamadas Skinner Ridge e Whitecat Ridge. O primeiro par de núcleos, os do Skinner Ridge, não parece muito interessante à primeira vista. Eles estão bem próximos do que podemos encontrar em muitos lugares da Terra. Entretanto, se os observarmos mais de perto, veremos que estão pontilhados com grãos redondos de algum material escuro. Esses grãos escuros podem ter sido depositados sobre elas por um antigo rio, o mesmo que desaguava no Jezero. É possível que o rio os tenha trazido de lugares a centenas de quilômetros de distância de Jezero. E isso é muito legal. Se estudarmos esses núcleos, poderemos aprender mais até mesmo sobre os cantos mais distantes de Marte. Bem, não há cantos em Marte, mas você entendeu a ideia. Então, em abril de 2022, a Perseverance chegou de fato ao Delta. E os cientistas finalmente encontraram o que estavam procurando. A descoberta, para dizer o mínimo, os entusiasmou. Eles encontraram mais 2 núcleos, que continham substâncias orgânicas. Esse par foi tirado do Whitecat Ridge. Ele se encontra muito próximo ao Skinner Ridge, mas as 2 rochas são bem diferentes uma da outra. Essas amostras têm cor mais clara e são mais uniformes. Provavelmente são mudstone, uma rocha incomum, semelhante à argila, mas mais dura e incapaz de absorver água. Elas também são de granulação mais fina do que os núcleos do Skinner Ridge. Por que isso é importante? Porque quanto mais finos os grãos da pedra, maior a probabilidade de haver vestígios de vida passada nela. Na Terra, as pedras de granulação fina geralmente se encontram no fundo de lagoas e em locais semelhantes. Lá, elas podem preservar os restos de organismos mortos e coisas assim por anos. E foi exatamente isso que encontramos neles. Além disso, de acordo com os cientistas, havia mais matéria orgânica nesses 2 núcleos do que em qualquer outro lugar estudado pela Perseverance até agora. Ela provavelmente se acumulou ali enquanto o lago estava evaporando gradualmente há bilhões de anos. Então, realmente havia vida em Marte? Bem, vamos desacelerar um pouco. As substâncias orgânicas são moléculas que contêm carbono, e sim, na Terra elas são mais frequentemente associadas à vida, mas nem sempre. Às vezes, elas podem se formar como resultado de outras coisas. Portanto, ainda não podemos dizer com certeza se havia vida em Marte. Não sabemos se essas moléculas realmente permaneceram de alguns micróbios marcianos ou se são resultado de outra coisa. Mas a descoberta ainda é muito significativa. Temos que continuar literalmente cavando por aqui. Para saber mais sobre essa matéria orgânica, os cientistas precisam coletar mais algumas amostras de rochas de granulação fina. Também seria ótimo estudar o material que está ao redor desses antigos reservatórios. A Perseverance já se mudou para outra área, para um lugar com um belo nome, Enchanted Lake. Agora ela precisa procurar coisas semelhantes lá e também continuará a estudar o lago Jezero. Por fim, a Perseverance subirá até o topo do Delta e continuará explorando locais antigos fora da cratera. Em algum momento antes do final de 2022, a Perseverance provavelmente terá 6 ou mais amostras dos núcleos marcianos. Infelizmente, suas ferramentas, embora complexas, são bastante limitadas. Esses dados por si só não serão suficientes para obtermos um quadro completo. Portanto, a NASA planeja enviar outras espaçonaves a Jezero nos próximos anos. Juntamente com a Agência Espacial Europeia, eles estão trabalhando na próxima missão robótica conhecida como Mars Sample Return. O nome fala por si só. Esses dispositivos chegarão e levarão todos os tubos de ensaio do antigo prospector, a Perseverance. Depois disso, essas amostras serão entregues à Terra. Embora não pela Amazon Prime.
e, em seguida, os cientistas poderão analisá-las em laboratórios avançados. No entanto, tudo isso levará muito tempo. O lançamento dessa missão está programado para 2027 e 2028, e as naves espaciais não poderão retornar até 2033. Mas, se tudo der certo, serão as primeiras amostras da história entregues à Terra vindas de Marte. Em outras palavras, ainda há espaço suficiente para pesquisa. E sim, ainda não sabemos o verdadeiro significado dessas descobertas, mas é por isso que toda a missão foi criada, certo? E quem sabe? Talvez em alguns anos nós finalmente descobriremos a verdade sobre o que aconteceu em Marte há bilhões de anos. Olha só o marciano! Te peguei! Ei, pousamos na Lua. Navegamos ao redor do mundo. Romeu conheceu Julieta. É difícil imaginar que existam criaturas por aí que viram tudo acontecer. Animais imortais. Bem, quase. Esponjas de vidro são criaturinhas estranhas que ficam imóveis em um lugar por milhares de anos. De seu lugar favorito no fundo do mar, elas testemunharam os primeiros europeus cruzando os mares até as Américas. Elas podem viver até 15 mil anos. E o que é ainda mais legal é que elas podem controlar seu processo de envelhecimento, acelerá-lo ou desacelerá-lo. Elas têm um exoesqueleto semelhante a vidro para sua proteção. As lagostas podem voltar a crescer uma garra se a perderem, e elas são basicamente imortais. Essas criaturas produzem um número ilimitado de enzimas que mantêm seu DNA para sempre jovem e permanecem sempre em crescimento. Isso significa que elas superam o tamanho de suas carapaças. As lagostas precisam se livrar de seu exoesqueleto de vez em quando e fazer um upgrade para um maior. A maior lagosta já pescada pesava 20 quilos. Ela foi pescada na costa da Nova Escócia. Os cientistas acham que essa lagosta grande tinha cerca de 100 anos. Foi mais ou menos quando Thomas Edison inventou o fonógrafo. A próxima criatura é uma mistura entre uma água-viva e um galho de árvore. Cada extremidade da hidra tem um pé anelado e ela passa seus dias relaxando perto de lagos e rios. Seus tentáculos agarram-se a petiscos saborosos que passam por ela. Então, qual é o segredo da sua imortalidade? Isso é algo que todos querem saber. A hidra tem a capacidade de renovar suas células-tronco. Os cientistas vêm tentando fazer isso há anos. Elas podem realmente retardar seu processo de envelhecimento. Essas pequenas criaturas marinhas são ouriços do Mar Vermelhos. Eles ficam nas algas marinhas em águas rasas e são imortais. Bem, não os estudamos tempo suficiente para que tenhamos certeza. Mas os cientistas dizem que eles só aumentam de tamanho, não em idade. O quê? Bem, eles meio que ficam como ouriços bebê, mas aumentam de tamanho. Ouriço bebê adulto? Tá legal. Esses bebês vermelhos podem chegar a cerca de 100 anos, até 200. O mais lento da lista, a tartaruga gigante. Ela pode chegar a 200 anos, e um dos espécimes mais antigos é Jonathan. Ele é tecnicamente o animal terrestre rastejante mais antigo. Nasceu em 1832 e vive em uma ilha remota chamada Santa Helena. O Jonathan já viu muita coisa. Ele viu surgir o primeiro arranha-céu americano, a Torre Eiffel. Ah, sim, ele também acompanhou todos os campeonatos World Series de beisebol desde os 71 anos de idade. Ele não pode ver muito bem e perdeu o olfato, mas ainda está forte. De volta aos oceanos e ao tubarão da Groenlândia. Ele é conhecido por ser o vertebrado com a vida mais longa e ser capaz de viver mais de 400 anos. Nadando por tanto tempo no oceano profundo, escuro e frio, significa que esses tubarões são resistentes. Eles são capazes de suportar uma pressão insana da camada de água. Os tubarões são uma das únicas criaturas hoje que não foram muito afetadas pela evolução. Muitos tubarões existem desde o tempo dos dinossauros e não mudaram muito. Os cientistas descobriram que eles crescem cerca de meia polegada por ano. Então, com um pouco de matemática rápida, podem descobrir facilmente a idade desses tubarões durões. Imagine um tubarão mais velho que o Brasil. Este próximo animal é provavelmente o mais durável, indestrutível e fofo da lista. Ele se chama tardígrado, mas os cientistas o apelidaram de urso d'água, pois acho que se parece com um, mas não é exatamente do tamanho de um urso. Tem 8 patas e mãos com um nariz pequeno e estranho, e essas criaturas microscópicas bizarras são indestrutíveis. Elas são conhecidas por viver nos lugares mais extremos do planeta. Suportam temperaturas tão extremas quanto 150 ou menos 273 graus Celsius.
Vulcões, noites geladas no deserto, podem até mesmo lidar com a radiação e grandes quantidades de pressão nas partes mais profundas do oceano. Essas criaturas podem até sobreviver ao vácuo do espaço sem nenhum pequeno traje espacial minúsculo ou algo assim. Isso seria fofo. Até agora, sobreviveram 10 dias do lado de fora de uma nave espacial, mas provavelmente poderiam aumentar esse tempo. Os tardígrados podem ser capazes de sobreviver aos humanos se houver algum tipo de catástrofe mundial. Organismos microscópicos encarregados do planeta. Imagine como seria isso! Mesmo com todos os vulcões entrando em erupção ao mesmo tempo, ou outra era do gelo, ou mesmo outro asteroide incômodo, os tardígrados provavelmente nem perceberiam. Os cientistas os estão estudando para ver se eles podem nos ajudar com algum próximo nível de biotecnologia. Apenas por diversão, aqui está a efemérida. Este pobre pequeno inseto dificilmente vive mais de 24 horas em média. Fêmeas e machos podem chegar a incríveis 2 dias de idade. Esse é o que chamo de viver o momento. Essas pequenas moscas crescem em enxames e são conhecidas por terem uma das vidas úteis mais curtas de qualquer criatura, mas como espécie, existem há centenas de milhões de anos. A água-viva descobriu a fonte da juventude e, surpresa, surpresa, está dentro dela desde sempre. Não é ao estilo propaganda inspiradora, mas literalmente sempre esteve dentro dela. As medusas são capazes de reverter o seu processo de envelhecimento sempre que querem. Imagine que você esteja nadando e pense consigo mesmo: eu meio que quero ter 8 anos de novo. E, puf, aí está. Quem gostaria de voltar aos 8 anos? É assim que as águas-vivas permanecem jovens e vivem sem estresse. Essas criaturas sem cérebro e ossos podem retroceder o relógio sempre que quiserem, desde que ninguém as incomode. Elas são super relaxadas, apenas flutuando em qualquer direção que a corrente as leve. Tipo, seguindo o fluxo? Essa criatura parece ter saído de um filme de ficção científica. E você poderia dizer que tem uma espécie de característica alienígena? O veta gigante pesa mais do que um rato e é considerado um dos maiores insetos que existe. Você pode encontrar esses grandes grilos na Nova Zelândia. Embora as águas-vivas possam reverter seu processo de envelhecimento, alguns membros da família do veta podem voltar à vida. Isso é que eu chamo de superpoderes. Se ficarem completamente congelados, eles começam a produzir proteínas especiais que impedem que seus órgãos sejam destruídos. Depois de algum tempo em que estiverem congelados, eles podem descongelar e voltar à vida, como se nada tivesse acontecido. Curiosidade: o veta gigante tem orelhas nos joelhos das patas dianteiras. E porque podem ressuscitar, também são chamados de insetos zumbis. Arrepiante. Planárias são plateumintos singulares, além de serem praticamente imortais. Elas são as máquinas de regeneração definitivas para partes perdidas do corpo. Se você pegar uma delas e dividir seu corpo em 10 partes, vai acabar com 10 novas planárias. Se continuar a dividi-las, elas continuarão se multiplicando, mesmo que geralmente tenham menos de 2,5 cm de comprimento. Imagine se pudéssemos descobrir como fazer isso. Seria uma maneira de vivermos para sempre. Ou acabaríamos com um mundo totalmente louco, com cópias de todos andando por aí. Que tal a equipe de revezamento mais rápida do mundo? 4 Usain Bolts idênticos. As ostras já existem há muito tempo. Os cientistas descobriram que elas podem viver até 400 anos. São essas pequenas criaturas com concha que criam aquelas pequenas pérolas brilhantes que todo mundo adora. Esse molusco entrará em modo de ação quando um parasita entrar nele. A ostra cobre o parasita com um monte de produtos químicos especiais, os mesmos que usa para fazer o interior de sua concha. É aí que a mágica começa a acontecer. Quando esses produtos químicos endurecem, formam uma pérola brilhante. Quanto mais produtos químicos, maior será a pérola. Essa criatura de aparência comprida e escorregadia vive nas cavernas da Europa. O Proteus pode viver até 100 anos. Ele passa seus dias caçando pequenos insetos, caracóis e caranguejos com seus pequenos braços dianteiros e corpo de cobra se contorcendo. Sua pele é tão clara que algumas pessoas até o chamam de peixe humano. Ei, como assim? O Proteus é quase cego, mas ainda pode detectar a luz, pois faz isso através da pele. Como outros animais cegos, ele tem os sentidos de audição e olfato super poderosos. Ele obtém sua aparência distinta daquelas pequenas guelras vermelhas em volta do pescoço. Imagine que você está a bordo de uma expedição única ao Ártico que parte para a costa leste do Cabo Bathurst, nos territórios do noroeste do Canadá. Dizem que o local para onde você está indo não tem igual no planeta Terra. O destino final é um local inacreditável, conhecido como Smoking Hills.
Essas rochas listradas vermelhas queimam continuamente há séculos. Tem minerais lá que só são encontrados fora do nosso planeta, em Marte. Alguns cientistas até acreditam que este pode ser um local de estudo importante para descobrir sobre a vida no planeta vermelho. A bordo do pequeno cruzeiro, você vai para o convés e vê uma cena incomum no horizonte. Nuvens de fumaça se formando perto de uma colina à beira-mar. É como se um grupo de centenas de pessoas fizesse fogueiras ao mesmo tempo. Mas essa fumaça não é feita pelo homem, diz o guia. Naturalmente, a maioria das pessoas acredita que seja então um vulcão. Alguns no convés até supuseram que uma erupção pudesse acontecer logo. O guia ri, explicando que esse está longe de ser o caso. Vulcões geralmente são encontrados na borda das placas tectônicas. É uma ruptura na crosta da Terra que permite que lava quente e gases escapem para a superfície. Em Smoking Hills, a história é diferente. A fumaça constante é causada por um fenômeno natural, mas você aprenderá tudo sobre isso nos próximos dias. Por mais estranho que possa parecer, essas pedras não começaram a queimar ontem. De acordo com especialistas, o terreno Smoking Hills vem liberando nuvens de fumaça há pelo menos algumas centenas de anos, sem parar. Você ouviu direito, mas os especialistas ainda não têm certeza sobre o tempo que estão queimando. Pode ser milhares de anos. Agora, antes de sair do navio, algumas instruções. O líder da expedição explica que você vai entrar em um local de alto risco. Por isso, trocamos suas botas e roupas de caminhada por um terno especial e máscara de gás antes de pisar no local. As nuvens de fumaça que você está observando agora a uma distância segura são compostas de ácido sulfúrico. Esse produto químico é altamente tóxico e você precisa ter cuidado ao respirar o ar. Então, lembre-se de manter a máscara. E por mais tentador que possa parecer, não toque em nada. A lenda diz que a primeira equipe a explorar Smoking Hills encontrou o local por engano. E imagine, essas pessoas não tinham nenhum dos equipamentos que você vai usar. Os primeiros registros escritos sobre Smoking Hills datam do século XIX. O explorador irlandês, capitão Robert McClure, liderou uma expedição para encontrar o explorador perdido Sir John Franklin, que havia desaparecido há mais de 5 anos. A tripulação fez uma curva errada ao longo do caminho e se deparou com essas rochas em chamas. Eles também pensaram que se tratasse de um vulcão ativo, assim como você, mas descobriram quão errados estavam quando pisaram no local. McClure ficou curioso e levou uma amostra da pedra de volta para o barco. E a história diz que ela queimou um buraco em sua mesa de mogno. Lembre-se disso quando quiser levar uma lembrancinha para casa com você. Pode não queimar um buraco na sua mesa, mas com certeza voará pelo seu bolso ou por qualquer recipiente que tente usar para levá-la. Agora é o segundo dia e você está pronto para explorar o local. A tripulação da expedição é dividida em barcos menores. No seu caminho para a praia, você percebe um grupo de animais. Eles estão longe da fumaça e parece que estão se alimentando. As Smoking Hills estão localizadas na tundra ártica e há uma rica fauna e flora nas proximidades. Lentamente você está se aproximando da costa. Agora você vê que os penhascos são feitos de pedras listradas de vermelho que parecem ter sido pintadas à mão por alguém. Há outro lugar na Terra com colinas semelhantes. Está localizado no Peru. A chamada Montanha Arco-Íris ou Montanha de 7 Cores é um fenômeno natural hipnotizante. Elas são formadas pelo sedimento de diferentes minerais. Enquanto as Smoking Hills são principalmente vermelhas, no Peru, essas montanhas têm listras coloridas como lavanda, ouro, vermelho e até turquesa. Quando você finalmente sai do barco no sopé das Smoking Hills, começa a caminhada. Pisar é difícil com suas botas especiais. As solas são feitas especialmente para suportar temperaturas altas, mas com certeza é difícil manter o equilíbrio. Antes que perceba, você está o mais próximo possível das rochas em chamas. Sua primeira impressão é querer sair dali o mais rápido possível. As condições para a vida humana são difíceis aí. É inóspito. E tudo no lugar diz que você não deve ficar por muito tempo. Mas você também está muito curioso, se perguntando como essas rochas continuam queimando por tanto tempo. A ciência por trás disso não é muito complicada. As rochas que você está vendo são chamadas de folhélio. Esse é um tipo de rocha sedimentar formada por minerais argilosos.
O guia explica que o segredo da fumaça está no chão. O solo é formado por enxofre e carvão. Quando entram em contato com o oxigênio, se inflamam espontaneamente, liberando a fumaça que você está vendo agora. As poucas lagoas da região têm uma água muito ácida. Os cientistas dizem que esta região é a única no mundo a ter um pH negativo. Isso significa que essa água é naturalmente corrosiva, então não se atreva a bebê-la. Certifique-se de levar consigo sua própria garrafa de água ao sair do navio. Você passa algumas horas lá, mas parece um dia inteiro. Os trajes são pesados e respirar através de uma máscara de gás não é sua ideia de conforto. No fim do dia, você volta para o navio, desfrutando de um belo pôr do sol no Ártico no caminho. Na manhã do seu terceiro dia, você terá uma bela surpresa. Você não vai sair de novo. Em vez disso, vai fazer uma viagem ao espaço sideral. Metaforicamente, é claro. O guia fala sobre a conexão entre Smoking Hills e Marte. Procurar vida em Marte tem sido uma jornada, mas recentemente os cientistas descobriram a emocionante presença de jarosita nas Smoking Hills. E adivinhe, jarosita é um mineral abundante em Marte. Especialistas acreditam que isso pode indicar que Marte teve água corrente em algum momento no passado, uma vez que a jarosita precisa de água subterrânea para se formar. Essa enorme descoberta pode aproximar a ciência de um avanço. Realmente existiu vida em outros planetas do Sistema Solar? Marte tem estado no mapa da pesquisa científica por ser o planeta mais provável a ter desenvolvido vida. A temperatura atmosférica agora é insuportável para a vida acima do solo, mas era semelhante à da Terra em algum momento. A prova mais importante e necessária é encontrar evidências de água corrente. Neste momento, enquanto falamos, o rover Curiosity está por lá procurando informações que possam sugerir a existência de vida em Marte, passado ou presente. Só por curiosidade, Curiosity, o rover, vem explorando a superfície de Marte há mais de 3.566 dias. Se você fizer as contas, isso são 9 anos e 279 dias. E caso esteja se perguntando por que estamos tão ansiosos para encontrar vida em outros planetas, de acordo com a NASA, a busca por vida em outros planetas pode nos ajudar a explicar muito sobre nossa própria história, de onde viemos e talvez até para onde estamos indo. E quem poderia ter adivinhado que os cientistas poderiam começar a encontrar respostas para isso na tundra ártica? Emocionante, não é mesmo? Agora é o 4º dia a bordo do navio e a expedição está chegando ao fim. Hora de voltar para o Canadá continental. Você acabou de visitar um dos lugares mais inóspitos do mundo. Agora é hora de nos dizer o que você achou dessa jornada e o que aprendeu ao longo do caminho. Escreva tudo nos comentários abaixo.